aí, meu povo do sexto ano, beleza? Tranquilo, sexta-feira. Vamos lá iniciar o nosso capítulo 10 da apostila 3, hein? Esse bimestre é rápido as coisas, hein? É curta, é rápido, tá? Mas você tem que ficar atento aí para perceber as principais características. E nessa aula de hoje, nossa aula 23 e 24 junto, porque ontem fizemos aula online, ao vivo, né? Vamos aprender aí, falar um pouquinho as principais características do Império Bizantino. Bizantinos. Onde ficam? O que foi? O que fizeram? Como viviam? E agora a gente vai ver aí, tá? Nesta aula. Vamos lá, vamos recordar aí primeiro, ó. Peguei esse mapa lá da tua apostila. Esse mapa da sua apostila. Esse mapa é o território dividido em dois, né? Você vê aí duas cores. Analise comigo. Analise comigo. Você vê duas cores aí. Você vê o Império Romano do Ocidente, né? Aí do lado esquerdo da tela. E você vê o Império Romano do Oriente. É o que a gente estava estudando. Império Romano, né? No finalzinho do Império, o Império foi dividido em dois, né? A pedido do imperador Teodósio, o Império Romano foi dividido em dois: Império Romano do Ocidente, capital Roma. Este império que caiu, que foi invadido aí por bárbaros e não resistiu. E aí o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. É esse aí, consegue sobreviver quase 1000 anos após a queda do Ocidental. O Império Romano Ocidental caiu então no ano de 476, né? Na nossa história tradicional, marca a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. E hoje a gente vai estudar o que sobreviveu. O Império Romano do Oriente passa a se chamar Império Bizantino. A gente vai ver por que aí que chama Império Bizantino, né? Aí você vê esse mapa, a extensão do Império Romano e aquela coisa que eu falei nas aulas sobre cultura, de romanização, né? Por onde o Império Romano é império, gente. Você conquista vários povos, várias culturas e você leva a cultura do Império Romano por onde, né, é dominado pelas terras que são dominadas, né? Então aí você vê os coliseus, as colunas, os arcos da vitória, os aquedutos, os teatros, né? Os anfiteatros, certo? Então, por onde o Império Romano passava, por onde ele dominava, ele deixava, além de pegar a cultura do outro, né? Ele deixava a sua cultura, a sua herança, tá certo? É isso aí que quer mostrar esse mapa, por isso esse monte aí de construções, né, romanas, certo? Então, o Império Romano do Ocidente cai, né? É invadido pelos bárbaros ou os povos do norte, os germanos, certo? Aí você vai ter uma mistura da cultura romana com a cultura germânica, que a gente vai estudar nos próximos capítulos, tá? Esse aqui, então, a gente vai estudar o Império Bizantino. Olha o mapinha aí, né? O mapinha. O Império Bizantino, né? Hoje é onde se localiza a Turquia. E Constantinopla hoje se chama lá, ó, Istambul, tá? Istambul, preste atenção. Capital Constantinopla, capital do Império Bizantino, Constantinopla, tá? Hoje é Istambul, tá? Então, esse aí é um mapinha com os países de hoje, certo? Olha lá, aí não tá o ponto ali, olha a localização, hein? É uma localização estratégica. Essa cidade aí era chamada Bizâncio, era uma antiga colônia grega, certo? Quando foram dominados pelos romanos, o imperador Constantino resolve reformá-la e chama ela, olha só, de cidade de Constantino. Chama ela de Constantinopla. Por que chama Império Bizantino? Sim, porque a capital Constantinopla se chamava Bizâncio. Constantinopla é a antiga Bizâncio. Olha aí o nome Império Bizantino, antigo Império Romano Oriental. Falei muito isso aí, né? Eu tô falando demais, já tá exagerando. Então vamos lá. Então a gente viu aí a localização, olha lá, uma localização estratégica, hein, para a Europa,
para a Ásia, né? Então já dá para sacar aí mais ou menos qual vai ser a principal atividade econômica desse povo. Vamos ver aí? Ó, lembrando então se era o antigo Império Romano, você vai ter as influências romanas. E se a cidade era uma antiga colônia grega, você vai ter as influências gregas, hein? Olha só. Anotem, né? Quais são as influências romanas? Exatamente a política de Roma, império, não é? Estamos falando aí, Império Bizantino, né? E a religião. Roma irá influenciar os bizantinos em questão da religião. Qual a religião? Qual foi a religião que dominou o Império Romano lá no final? Isso, cristã, o cristianismo, o catolicismo. Ora, o Império Bizantino será um império cristão. E quais são as influências gregas? Galera, guardem isso. A língua oficial do Império Romano é latim. Só que ali, né, aquela mistura de povos, aquela universidade, aquela união de diversos povos, a língua oficial do Império Bizantino será o grego, né? E os bizantinos irão estudar e aprender a filosofia grega. Para acabar, vejam a mentalidade do Império Bizantino. É um império católico que tem como língua oficial o grego, né? E eles estudam a filosofia grega. São as influências aí do Império Bizantino. Estou falando rapidinho aí para a aula não ficar longa, né? Então, se a cidade de Constantinopla era uma posição estratégica, não é? Tinham portos, era considerada a porta do Oriente, a passagem, né? Na época, lá na Idade Antiga, na Idade Média, quem ia para o Oriente passava por Constantinopla, quem ia para o Ocidente passava por Constantinopla. Logo, ali vai se desenvolver o quê? Claro, vai se desenvolver qual tipo de atividade econômica? Comércio, principalmente o comércio marítimo, certo? E se você tem a passagem de muitos viajantes, de muitos comerciantes, vai ser uma cidade rica culturalmente. Você vai encontrar nessa cidade vários povos de vários lugares. Você vai encontrar fenícios, gregos, antigos romanos, árabes. Você vai encontrar gente vindo da Índia. É uma cidade cosmopolita. Olha só a palavrinha aí, cosmopolita, né? Hoje, por exemplo, cidades cosmopolitas, Nova York, São Paulo, essas cidades grandes que você tem aí, esse fluxo de pessoas de vários locais do mundo. Constantinopla, uma cidade cosmopolita, porque você tem um fluxo de várias pessoas do mundo, certo? E é claro, você só vai ter comércio. Você vai ter comércio? Claro que não, claro que não. Você vai ter agricultura também, você vai ter grandes fazendas. Fazendas estas da nobreza. É o império. Quem manda é o imperador. Então você vai ter fazendas, né, onde você vai ter esses servos que trabalhavam, né, que plantavam uvas para o vinho, cereais para fazer o pão. Olha lá, os trabalhadores da vinha, né? Então, olha lá, ó, os trabalhadores trabalhando ali na parte inferior, na parte superior, recebendo ali, né? Então você tinha essa divisão do império, nessas terras, onde também se praticava a agricultura, beleza? Mas qual é a principal atividade? Principal atividade é a atividade comercial. E a agricultura servia ali para a subsistência do império, certo? E a política? Localização, economia e política, óbvio. Se estamos falando do Império Bizantino, né, o império é governado por um imperador. Este imperador, ele vai mandar em tudo o que tem no império. Ele vai controlar em tudo, ele que vai controlar os impostos, ele que vai controlar a economia, ele que vai controlar o poder político, ele que vai controlar os exércitos e ele que irá controlar o poder religioso. No Império Bizantino, o imperador nada mais é que o dono do poder político e do poder religioso. A política e a religião é uma coisa só, não é? Então,
O governo político do Império Bizantino é a teocracia. Teo, Deus, cracia, poder. Poder que vem de Deus, né? E no Império Bizantino, o imperador era um César, Cesaropapismo. Você vai ver aqui no Império Bizantino, Cesaropapismo, César, imperador, papismo, de papa. Ele é o dono da política, César, e o dono da religião, Papa. Olha só, ele vai dividir o poder aqui, vai dar confusão lá para frente, vai dar confusão. Ele vai dividir aqui o poder político com o Papa lá de Roma. Vixe, vai virar agora. Mas aqui, então, o imperador tem o poder político e religioso na mão. Ele é um teocrata. Ele é um representante de Deus no império. Cesaropapismo. E o nosso principal político, isso que eu tirei lá da sua apostila, né? Que eu achei legalzinho aí, ó, para você lembrar, Imperador, ser divino. Ser divino, comandante da justiça, das leis, do exército, protege a igreja, dono do poder religioso. Aí é o imperador, ó, do lado de Jesus Cristo. Teocracia. É a religião ligada com a política. Isso é um mosaico, a gente vai ver lá nas aulas da arte bizantina, tá? Mas olha aí, você tem Jesus ao centro, o imperador e a imperatriz do lado dele. Ninguém, né? Olha lá. Então, ó, o príncipe, você tem mais de 100 imperadores. A gente vai estudar os 100? Não, né? A gente vai ver o principal imperador bizantino que governou aí, ó, principal imperador bizantino, governou no século VI, ele é o Justiniano. Justiniano. Ele conseguiu a maior expansão territorial do Império Bizantino, a unidade do Império Bizantino através das leis. Olha essa frase aí: um Estado, uma lei, uma igreja. Um Estado, o imperador, uma lei, a lei que ele organizou, e uma igreja, a Igreja Católica. Ele vai aí, a expansão territorial vai chegar até lá na Itália, os territórios bizantinos, né? Ele vai aprender com o direito romano e vai atualizar o governo romano para o Império Bizantino. Ele vai criar o Código de Justiniano, as leis escritas do Império Bizantino, chamado de Corpus Juris Civilis. Ele vai construir grandes obras. E se ele guerreia e constrói grandes obras, ele vai cobrar altos impostos. E vai dar probleminha isso aí, esses altos impostos, né? Então você tem nesse Império Bizantino o imperador, toda uma nobreza, funcionários públicos, o exército, depois os comerciantes, os camponeses, depois, né? E esses altos impostos, pelos gastos militares e de obras, vai dar problema, tá? Mas aí lembra do Justiniano. Justiniano, lendo, ele atualiza as leis, as antigas leis romanas. O Código de Justiniano, ou Corpo do Direito Civil, ou Corpus Juris Civilis, ó, é em 4 partes. É o Codex, as leis imperiais. As institutas são orientações das leis. Digesto, olha lá, né, as principais decisões dos juristas romanos com base na interpretação. Digesto são as interpretações da lei. E as novelas são novas leis. Novelas é uma área do Código de Justiniano onde possuíam as novas leis. Tranquilo? Facinho, né? Vamos lá. Olha lá, os altos impostos vai dar um probleminha. Você vai ter uma revolta em 532, importantíssima e famosíssima. Revolta de Nica, ou Nicá, ou Niké, ou Nique, né? Não tem importância. Depende da pronúncia. Você vai escutar Nica, Nicá, Niké, Nique. Não interessa. Nique era a deusa da vitória. Você vai ter a revolta de Nica. Né? O que foi essa revolta? Os bizantinos se revoltaram contra o imperador por causa dos altos impostos. Eles estavam lá numa partida, né? Lá no hipódromo. Olha lá, o hipódromo, onde tem corridas de cavalo. Era tipo um lazer aí da época do Império Bizantino. A galera ia lá ver as corridas de cavalo num hipódromo e apostava, né? E lá naquele calor
absurdo. Lá eles começam a questionar os impostos para o imperador Justiniano. Aí começam a se revoltar dentro do hipódromo. Por que aconteceu essa revolta de Nica contra os altos impostos do império? Né? E esse povo fica bravo, nervoso, e grita, e xinga, e quebra e tudo, né? Querendo que o imperador Justiniano manda prender todo mundo que estava dentro do hipódromo e mata todo mundo que estava dentro do hipódromo. Isso é assim que resolvia na época, meu amigo. Tá aí, revolta de Nica contra os altos impostos. E religião, a gente já falou, religião católica. Então, toda a vida do bizantino, né, passa pela religião, desde o batismo até a morte, certo? Só que vai ter um problema, né? Professor, você falou lá que o imperador era o protetor da igreja, era o chefe da igreja, sim. Né? Você tinha em Roma o Papa, e você tinha em Constantinopla os patriarcas nomeados pelo imperador. Em 1054, você vai ter uma treta, né, entre o Papa e o Patriarca. Vai ser conhecida como Cisma do Oriente. Cisma, ruptura, divisão. Né? A Igreja Católica vai virar duas igrejas católicas. Por quê? Por causa dessa divisão de poder. Quem manda? O Papa? Quem tá? Olha, o Papa está lá no Ocidente, vai mandar aqui, né, na Igreja Católica de Constantinopla. Em 1054, você tem o cisma. Cisma é divisão, separação da Igreja Católica em duas. Igreja Católica Apostólica Romana, que fica em Roma, comandada pelo Papa. Igreja Católica Ortodoxa Grega, que fica em Constantinopla, comandada pelos patriarcas, né, que devem respeito ao imperador bizantino. Duas igrejas, a apostólica romana em Roma e a ortodoxa grega em Constantinopla. Duas igrejas católicas, né? Por causa da interpretação da Bíblia, né? Isso vai gerar vários conflitos. Muita gente vai aí falar, não, isso aqui eu acredito, isso não. Você vai ter um negócio lá no Império Bizantino chamado de heresias. Os hereges, pessoas que iam contra certas regras do catolicismo. Por exemplo, você vai ter os iconoclastas. Meu Deus, é muito nome, hein? Iconoclasta, de figuras. Os iconoclastas são pessoas, por exemplo, que não gostavam de figuras na religião, de imagens de santo, imagens de Jesus. Eles começavam a invadir as igrejas e quebrar as imagens. Por isso, iconoclastas são considerados hereges, pessoas que iam contra o que a Igreja Católica acreditava. E você tem os monofisistas, físio, forma. Eles achavam que Jesus Cristo não reencarnou, eles achavam que Jesus apenas teve uma entidade divina. Olha só, pessoas que falavam diferente da Igreja Católica, considerados hereges. Olha a fotinha aí dos iconoclastas, quebrando imagens. Iconoclastas, quebradores de imagens, tá certo? Então, ó, galera, e quando tem o fim do Império Bizantino? 1453. Aí ele não aguenta, depois de construção de muralha atrás de muralha, de invasão atrás de invasão, os turcos conquistam Constantinopla em 1453. O Império Romano do Ocidente caiu em 476, considerada a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. A queda de Constantinopla em 1453 é considerada a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, galera, essa aula, muito nome, hein? Muito nome. Cesaropapismo, teocracia, monofisismo, iconoclastia, Justiniano, código... Vai, volta a aula, anota, volta a aula, anota, volta a aula, anota. Dúvidas no plantão de dúvidas, leitura da apostila, não se esqueça, beleza? Abraço, até a próxima.